Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. No programa de hoje vamos conversar com o advogado especialista em direito do consumidor que vai abordar os abusos dos bancos e cartões de crédito que antecipam datas de vencimento sem comunicação prévia aos clientes e também a surpresinha da Netflix, que de uma hora para outra resolveu acabar com o compartilhamento das contas de seus assinantes. O consumidor brasileiro é tratado como uma pecinha insignificante dessa relação contratual cheia de letrinhas raramente lidas e cá entre nós, por se tratar de um contrato virtual por adesão, uma verdadeira armadilha unilateral para os consumidores que ficam nas mãos destas empresas. Repito, que fazem o que bem entendem. O Código do Consumidor explicita a previsibilidade, a transparência nas relações comerciais. Isso vale também para as compras, aquisições feitas a partir da internet. Será que o direito adquirido foi revogado pela vontade individual da empresa? Claro que não. O consumidor parece ser um joguete nas mãos dessas grandes corporações do streaming que, pouco a pouco, substituem as redes abertas de televisão. Confira a experiência desse didático convidado do programa de hoje, Dr. Sérgio Tanuri. Mas Campinas não saiu da mídia nessa semana, tomando conta do noticiário nacional com a morte de 4 pessoas contaminadas pelo carrapato estrela hospedeiro das capivaras, protegidas por leis ambientais e aumentam em progressão geométrica. Portadoras desses insetos e contaminados podem levar a vítima a óbito. Essas fatalidades tristes que assolaram o noticiário devem servir para que aqueles que frequentam áreas onde existam rios, lagos, lagoas, que abrigam capivaras e seus hospedeiros, tomem determinados cuidados, verificando se foram ou não alvo desses pequenos e mortais insetos. Caso os sintomas de mal-estar, dores no corpo, manchas, entre outros sinais apareçam após frequentar áreas de proteção ambiental ou áreas rurais, procure um médico e informe onde esteve recentemente, pois a dengue, a chikungunya, a zika ou os resfriados têm sintomas parecidos e a febre maculosa torna-se de difícil identificação imediata pelo profissional da saúde. Muito bem, nossa produção selecionou para vocês a crônica da sabedoria popular, a preferida pelos ouvintes que acompanharam pelo Jornal da Manhã, no 3 em 1, ou pelas noites da Pan News, a crônica E Tenho Dito Palavra de Honra. Vamos a ela. Pan News Cidades. O Brasil é o país dos sábios populares. Todo mundo tem o direito de opinar sobre qualquer tema, graças a Deus. O futebol sem vitória, sem a Copa do Mundo, ficou atrás da política e do judiciário. Os dois, a bola da vez, criticados por 200 milhões de olheiros. E críticas não faltam muitas vezes desvinculadas dos compromissos morais e éticos. O conhecimento popular é muito importante, tem a base na experiência e por isso mesmo deve ser ouvido
mundo não pode ser desprezado, mas o senso comum acaba por vezes consagrando equívocos, punindo inocentes, crucificando pessoas de bem, cometendo injustiças impossíveis de serem reparadas. É preciso lembrar que a história da civilização humana foi manchada por genocídios, julgamentos com cartas marcadas, usurpação do poder e registros documentais fundamentam a carnificina que se espalhou século após século. Até parece que não aprendemos nada, e o pior é que 2023 anos depois da crucificação do ser divino, puro e inocente, ainda há quem defenda o extermínio e acredite que só a pena de morte pode resolver a questão da criminalidade. Parece que evoluímos muito pouco nessa jornada civilizatória cheia de justiceiros e valentões incapazes de agir com civilidade cristã e respeito por essa subida árdua pelos degraus do Estado de Direito, diariamente afrontado pela ambição de alguns que gritam mais que a maioria dos que acreditam na busca pela paz. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, nós vamos conversar no programa de hoje com o Dr. Sérgio Tanuri, advogado, especialista em direito do consumidor, um tema que interessa a todos que são surpreendidos com as mudanças nas regras contratuais dos bancos e de muitas empresas privadas. Doutor Tanuri, muito bem-vindo ao Pan News Cidades aqui da Jovem Pan News Campinas. Para nós é sempre um privilégio contar com a sua experiência na área do direito consumerista, doutor Tanuri. Tudo bem? Doutor Thanos, prazer novamente estar falando com o senhor, que é referência na comunicação em todo o estado de São Paulo, e falando para esse maravilhoso público da região de Campinas. Vamos começar a conversar sobre os bancos, porque houve uma resolução recente, alguns bancos resolveram encurtar o prazo de fechamento daquela fatura do cartão de crédito. Muita gente ficou surpresa com isso. Quais são os direitos do consumidor? Os bancos, com tantas regras que ele impõe pra gente, parece que não respeitam aquelas que eles acabam se amarrando e nos submetem, não é, doutor? Realmente, doutor Thanos, mas devemos lembrar que o Código de Defesa do Consumidor está atento e não permite isso. Pode ser banco, pode ser plano de saúde, pode ser empresa de telefonia. Uma regra é clara: nada pode ser mudado sem o consentimento prévio do consumidor e sem um aviso para as partes. Então, o que aconteceu recentemente é que todos foram surpreendidos, inclusive
A maioria dos advogados, especialistas em defesa do consumidor também foram vendo notícias na imprensa que os bancos estão encurtando o prazo para fechamento da fatura do cartão. E isso, apesar de não ser uma prática ilegal, não quer dizer que seja moral. Por quê? Os bancos, eles estão alterando, sem avisar o consumidor, a data do fechamento da fatura. Veja, na prática, isso está prejudicando o orçamento familiar. Eu vou dar um exemplo bem claro, porque todos esperam, né, para trabalhar aí dentro do seu orçamento aqueles 40 dias. Que são os 40 dias? São os 30 dias do cartão, né, que você fecha 30 dias de compras. E existe também que os bancos, inclusive durante a pandemia, eles estavam dando 10 dias de fechamento. Então, o consumidor, o cidadão, de forma inteligente, planejando a sua vida financeira, escolher a melhor data para a compra, fazer aquela compra grande, comprar um smartphone, comprar uma TV, sabe, pagar uma viagem. Dando um exemplo, se o fechamento da fatura fechasse no dia 15, por exemplo, a melhor data para comprar é um dia depois, dia 16. Porque significa que as compras feitas nesse um dia depois do corte da fatura seriam cobradas apenas na fatura daquele outro mês, ou seja, 40 dias depois. E isso é bom. Agora, o que não pode é o que foi detectado aí, é que alguns bancos, quietinho, na surdina, eles diminuíram essa data. Isso daí não pode acontecer. Quer dizer, na verdade, o banco pode até mudar a data, desde que informe ao consumidor, é isso? A base do princípio que está por trás dessa relação? Isso mesmo, porque não existe em lei nada que estipule com relação à data de fechamento da fatura. O que existe é o seguinte: o cartão de crédito, o consumidor ele tem que receber antes em casa para poder pagar. Vamos falar antes da internet. Como funcionava? Existia a fatura e o consumidor ele fechava a fatura e aí ele recebia em casa, impresso, em papel, você recebia por correio para pagar. Então, geralmente, os bancos faziam em 7 dias isso. Ou seja, fechava a fatura, colocava no correio e o correntista pagava. Agora, com o tempo, o correio foi dando problemas. Chegava a conta em cima e às vezes chegava depois. E aí os bancos foram, principalmente durante a pandemia, migrando cada vez mais para a fatura online. E, desse jeito, foram economizando papel e foram dando mais dias para os consumidores. Resumindo, não existe nada que fale de uma data específica. O que fala é que o consumidor tem que receber com antecedência para não pagar juros. Porém, apesar de não haver uma regra qual o dia exato do fechamento da fatura, ou seja, os bancos estão reduzindo aí de 10, 11 dias para 8, 7, isso não pode ser feito sem comunicar o cliente, porque é isso que viola o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, diminuir o número de dias entre o fechamento e o pagamento da fatura sem avisar. Isto não pode, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que qualquer alteração no contrato não pode ser feita de forma arbitrária e unilateral, e tem que ser feita em consenso com a parte e com comunicação prévia. Então, eu acredito, eu gostaria da sua visão com relação a isso, que fere a transparência da relação entre cliente e empresa. É mais ou menos uma coisa assim. Como é que o consumidor deveria anuir, deveria concordar com essa mudança? Simplesmente pelo silêncio após a comunicação ou deveria ser uma concordância, vamos dizer, expressa, escrita? Olha, tem que exigir da administradora do seu cartão de crédito uma cópia do contrato de serviços financeiros. Por quê? Todo ato negocial tem que ter um contrato. Isso é um princípio do direito, é uma premissa. Todo ato negocial, ainda mais se estamos falando de serviços financeiros, tem que ter um contrato que vai reger aí toda essa relação. E os clientes têm que respeitar essas disposições legais e o banco também tem que respeitar os dispositivos legais, porque tem mais aí um outro fator. Os bancos, eles são regulados pelo Banco Central do Brasil. Existe aí o Conselho Monetário Nacional, existe o Banco Central, que é uma autoridade que vigia todos os bancos, que determina as regras. Então, inclusive, fiscaliza e pode multar os bancos. Neste caso, tá com problema, você estava pagando lá, fechava 11 dias, até 12, aí o que acontece? Empurrando com a barriga, né?
Todo mundo então, mas é empurrando. bom para o consumidor. Veja, o consumidor, vamos dizer, fechou ontem, virou ontem a fatura, a pessoa comprou hoje, ele não vai pagar na fatura de agora. Às vezes vira até para de agosto, você entende? Pula julho, de agosto, se você comprar depois, sabe, depois do dia 20, alguém que tenha sorte. Então, veja, não pode ser feito a revelia e na surdina. Essa prática silenciosa tornou-se abusiva. Então, reclame, viva o direito da concorrência, ameace ir para outros bancos, entende? É isso que precisa ser feito. Mas as primeiras reclamações devem ser feitas ao próprio banco, com aquele protocolo? Como é que se dá isso num primeiro momento e qual a sequência possível para o nosso amigo consumidor que está numa fritura como essa? Bom, o primeiro passo é, pega suas faturas, as últimas 3, e vê se diminuíram mesmo. Aí você vai ligar para a administradora do seu cartão de crédito, que geralmente é ligado a algum banco. Vamos lá, você é cliente de banco tal, ligue para a administradora desse cartão e informe. Fala por que mudou sem me informar. Uma reclamação por escrito e guarde o número do protocolo. Se não houver uma resposta, tem que ter uma resposta, ainda que negativa, mas tem que ter uma resposta. Com a resposta do banco, você pode depois, então, reclamar à autoridade maior que fiscaliza esse setor, que é o Banco Central do Brasil. Agora, o que mais importante aí no caso é saber que o Código de Defesa do Consumidor, ele preza pela harmonização dos interesses de toda a relação do consumo e sempre protegendo o consumidor, que é a parte hipossuficiente, é a parte que é a mais fraca. Então, neste caso, tem que reclamar e tem que exigir os seus direitos. Se ficar quieto, vão surrupiar os seus dias. Essa é a verdade. Com certeza. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o Dr. Sérgio Tanuri, que é advogado, especialista em direito do consumidor. Dr. Tanuri, então, vamos lá. E essa história de ir para o PROCON, por exemplo? O PROCON tem resolvido algum problema do consumidor? Problema pessoal? Ou é melhor já ir com uma ação, entrar com uma ação, enfim, para que a justiça venha dar uma solução ao problema? A recomendação, o senhor já deu o primeiro passo, entrar em contato com o banco e fazer a reclamação. E na sequência disso? Olha, doutor, é sempre bom primeiro tentar a empresa, ou seja, o fornecedor, e depois procurar os órgãos de defesa do consumidor, ainda que vá para a justiça simultaneamente ou logo na sequência. Por quê? Os órgãos de defesa do consumidor, ou o PROCON, seja o PROCON municipal de sua cidade ou o PROCON estadual, ele reúne as reclamações fundamentadas e também os dados e estatísticas e tem poder de multar, além do fato de ser um serviço gratuito. Lógico, tenta resolver de forma administrativa. Forma judicial de obrigação, não existe esse poder, aí somente o poder judiciário, que o cliente, o consumidor, teria que contratar um advogado seu de confiança para exercer o seu direito na justiça. Agora, eu acredito muito também na plataforma consumidor.br, que é uma plataforma do governo federal que serve para solucionar conflitos. Eu digo isso porque no Brasil, quem puder, evite o máximo poder judiciário. Claro. Eu digo isso porque demora. Imagina o consumidor, que às vezes tem uma conta, vamos lá, às vezes é um problema pequeno, às vezes é uma conta, uma cobrança indevida de R$100 na sua conta do telefone. Se ele for contratar um advogado, ele vai pagar muito mais do que isso, de acordo com a tabela de honorários. Não é? E vai ingressar na justiça e vai demorar muitos anos. Veja, existe sim uma possibilidade, primeiro, não estou falando para não fazer isso, eu acho que tem que fazer, até por questão de exercício de cidadania, caso não consiga das suas esferas administrativas. Porém, tente, antes de ingressar com uma ação no judiciário, por exemplo, a plataforma consumidor.gov.br, que é um canal do Senacom para receber denúncias específicas. Por exemplo, um canal do governo federal, um canal do governo federal para receber denúncias e tentar uma solução. Isso é muito importante. Você, consumidor, a gente que atua na área, a maior satisfação é ver um problema de consumo resolvido. Então, em plataformas como consumidor.gov.br, você pode se comunicar diretamente com as empresas e eles se comprometem a analisar o seu pedido em até 10 dias. Então, em até 10 dias, você não sabe. Aí, caso não haja uma resposta ou caso haja uma prática abusiva ou algo que não resolva o problema do consumidor, a reclamação não foi resolvida, por exemplo, aí sim, apele com certeza ao judiciário com
o serviço de um advogado. É muito importante, toda vez que for no judiciário, ter um advogado de confiança para estar ajudando aí o consumidor. É mesmo porque ele já vai ter todos esses procedimentos para dar a base, né? Eu tentei lá, não consegui, então agora preciso da ajuda do judiciário, não é isso mesmo? Isso mesmo, é isso mesmo. Por quê? Você pega, por exemplo, o consumidor.gov.br é um serviço público e gratuito. E ele permite, aí no caso, uma linha direta entre os consumidores e as empresas para uma solução alternativa de conflitos e rápida. Em até 10 dias você tem a resposta. É muito importante isso daí, para ser, aí, no caso, uma etapa prévia daquele atendimento realizado, por exemplo, em PROCONs, e uma também etapa prévia do ingresso na justiça. Então isso é muito importante, essa ferramenta é muito importante para o cidadão e para todos. Doutor Tanuri, houve muito cartão de crédito absorvido na rede financeira por outras marcas. Por exemplo, eu vou lhe falar um que era um cartão aqui maravilhoso do Citibank. Nós tínhamos Citibank aqui, mas não temos mais. E esse cartão foi assumido por outra bandeira nacional. E na época, eu me lembro de algumas reclamações de alguns clientes que começaram a ficar inadimplentes, perceberam que as regras do Citibank não eram cumpridas pelo novo banco, pela nova bandeira. E o Citibank também mantinha um desconto de um seguro, coisa de americano, né? Caso houvesse inadimplência. Essas bandeiras que herdam determinados contratos e não informam a mudança contratual ao consumidor, elas se fixam no primeiro contrato, não é isso ou eu estou equivocado? Sim, tem que se fixar mesmo porque aquele prévio contrato que foi assinado pelo cidadão, pelo consumidor. Então, nesse caso, tem que haver o cumprimento desse primeiro, sim. Existe essa obrigatoriedade legal. Vamos dizer, se uma empresa absorve outra e o consumidor tinha assinado com esse primeiro, tem que ser cumprido as regras daquela prestação de serviço, né? É verdade. Daquela relação como começou. Com relação à Netflix, né? A Netflix tem sido alvo aí de ações no PROCON, acho que já tem até ação do Ministério Público, porque ela resolveu, numa penada só, acabar com aquele compartilhamento possível. Acho que tinham até 5 compartilhamentos. E, de repente, agora, a família que dividia entre filhos, parentes, essa possibilidade, vai ser obrigada a fazer novas assinaturas, porque não há mais a possibilidade do compartilhamento. Foi do dia para a noite isso. Quais são as nossas garantias, doutor Tanuri? Bom, vamos lá. A Netflix, que é um serviço de streaming, ela anunciou de uma hora para outra que iria fazer uma cobrança extra para usuários que compartilham a senha da plataforma. E o que aconteceu? Assim que anunciou a Netflix, falou que ia cobrar uma taxa extra de R$12,90, né? Para aqueles que emprestassem a sua conta, né? Para mais de uma residência. Vamos primeiro a um fato. Existe sim o problema, a questão ética de gente por todo esse Brasil gigante que conhecemos, que empresta a senha para o vizinho, para o primo, que dá a senha para o outro, para a amiga, para o amigo, que dá a senha da Netflix. Isso é uma questão que não pode, porém existe. Agora, o principal problema da mudança que a Netflix fez é que ela não explicou com clareza como que vai funcionar essa cobrança. Por quê? Como que ela vai julgar a forma exata da cobrança para identificar a localização de um dispositivo? Primeiro porque tem multitelas, a questão tem pacotes que é multitelas. Segundo, que é o seguinte, vamos lá, o Dr. Thanos que mora em Campinas, vou dando um exemplo, ele pode ser cliente, usuário e ter o login e senha lá do serviço de streaming. Aí ele pode, se ele tiver, por exemplo, uma casa no litoral, ele pode, durante um feriado, um final de semana, ir para a sua casa no litoral e continuar assistindo as suas séries, o seu filme no serviço de streaming, colocando o seu login e senha. Aí ele não tá tendo uma violação de contrato, porque ele próprio, que ele é cliente, ele está vendo. E também durante esse trajeto ele pode acessar, por exemplo, no carro, a sua família, os seus filhos ou seus netos, um desenho, vamos dizer, também do serviço de streaming. Isso daí seria ilegal? Não é ilegal porque é o mesmo cliente.
Você entendeu? É o mesmo usuário. Agora, a questão de emprestar senha indiscriminadamente, não vou entrar nessa seara agora, que é uma seara também, que é um problema da empresa, né? Mas a questão do anúncio aí do serviço de streaming é que faltou detalhar corretamente como que eles aplicariam essa cobrança. E aí pode gerar injustiça. Então, na falta de clareza da informação, os órgãos de defesa do consumidor, eles estão investigando aí no caso, né, se houve aí algum atentado contra os princípios do Código de Defesa do Consumidor, lá principalmente o artigo 6º, que prevê o direito básico do consumidor, que é a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Na minha opinião, como usuário, como cliente, como advogado de defesa do consumidor, não poderia mexer nos contratos que já estão em uso. Pois é, também. Entendi. Ela poderia fazer a cobrança e deixar bem claro para os próximos, não pode emprestar senha, se no mesmo bairro, ao mesmo tempo, tiver 2 casas aí assistindo, é diferente. Mas existem aqueles casos específicos, o senhor viaja, vamos dizer que o senhor viaja, aluga uma casa, o senhor vai querer continuar? Pode, você entende? Então, nos contratos que existem, a meu ver, sem comunicação prévia, nada, não pode haver uma mudança de forma unilateral. As empresas tratam mal o consumidor brasileiro, a verdade é essa, né? Banco faz o que quer, essas empresas aí também, elas evitam, talvez entendam que comunicaram por meio de um anúncio feito no passado. O consumidor é judiado no Brasil, não, doutor Tanuri? Olha, lamentavelmente, deveria haver, aí no caso, uma consciência maior por parte das empresas para que não houvesse esse tipo de tentativa de impor goela abaixo mudanças. Deveriam saber o que está lá no código, sabe? É desgaste desnecessário para a marca, para a empresa. O consumidor, se ele não ficar atento, realmente, em vários casos, em várias outras situações, ele acaba sendo prejudicado. Por isso que existe o trabalho, né? O nosso trabalho, o trabalho de quem divulga como o senhor, que dá espaço para quem divulga os seus direitos. E divulgar os direitos do cidadão é uma questão de cidadania. Por isso que é muito importante que exista aí essa questão de divulgação, que haja um espaço nas redes sociais, nos meios de telecomunicação, para prestar serviços de divulgação de direitos e defesa do consumidor. Muito bem, muito obrigado, doutor Sérgio Tanuri, mais uma vez nos mostrando o caminho, né? O caminho da luz para enfrentar tantas trevas que acabam tomando conta do dia a dia dos consumidores. E é bom saber que, em primeiro lugar, tentando fazer um resumo aqui, vamos buscar os meios administrativos, vamos entrar em contato com a própria empresa para poder saber o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim, para preservar os nossos direitos. Em seguida, vamos para os órgãos. O senhor deu um site que eu achei muito interessante e gostaria que o senhor repetisse, para, por último, nada obsta que não seja até o primeiro, mas por último buscar a justiça para dar a palavra final, né? Nada, como eu já disse, obsta que seja o primeiro lugar, mas é preferível, eu acho, que seguir essa trilha, não, doutor Tanuri? Concordo plenamente. É melhor, é mais barato e eu acho que é um processo. Você começar primeiro reclamando para a empresa, para o fornecedor. Depois que você se manifestou junto ao fornecedor, você vai para uma etapa, vai para os órgãos de defesa do consumidor ou na plataforma consumidor.gov.br, que é um serviço público e gratuito. E depois, caso não resolva, com o auxílio, né, com a ajuda e assessoria de um advogado, recorrer ao Poder Judiciário, à Justiça. Acredito que esse é o roteiro a ser seguido. Mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar um contato para os ouvintes da PAN? Doutor, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é sergio.tanuri e também tenho o meu canal no YouTube, @SérgioTanuri, no qual lá estaremos falando sobre algumas participações minhas na mídia, como a de hoje, falando sobre os direitos dos cidadãos. Muito bem, grande abraço, sempre, como eu costumo dizer, um privilégio receber o Dr. Sérgio Tanuri no PAN News Cidades. Grande abraço, mestre. Muito obrigado, doutor, conte sempre comigo. Um abraço a todos os ouvintes. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. Grupo Unieduca.com.br
No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.